Amém, queridos? Vamos lá para a nossa quarta parte da nossa série Dicas de Deus para você arrebentar em 2024. Amém, queridos? Já falamos aqui três semanas, né, direto sobre essa passagem, sobre esse tema, e hoje a nossa quarta parte da série. Eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia, Filipenses 3, dos versos de 12 a 14, que é o texto que a gente tem tomado como base, tá bom? Que dizem assim, Filipenses 3, dos versos de 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Tomando como base esse trecho, nós temos utilizado aqui o tema Dicas de Deus para você arrebentar em 2024. E nós já aprendemos aqui algumas dicas que eu vou relembrar você bem rapidinho. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, falamos bastante, é que não podemos deixar de perceber aquilo que Deus já fez na nossa vida. Tá bom, queridos? Porque, como eu já disse aqui, temos muita facilidade de percebermos o que Deus ainda não fez. Amém? E acabamos esquecendo de perceber aquilo que Ele já fez. E quando não percebemos, obviamente, também não agradecemos, não glorificamos a Ele pelo que Ele já tem feito na nossa vida. Tá bom? Essa foi a primeira coisa que nós aprendemos. Amém? E a segunda coisa, queridos, é que nós também temos que ter ciência que Deus já fez muita coisa, mas que ainda há muita coisa a ser feita. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Foi a segunda dica que a gente aprendeu. Deus já fez muito, mas ainda há muita coisa a ser feito na nossa vida. Amém? E aí depois nós aprendemos também, porque ele diz assim, né, no verso 12, né? Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Já aprendemos aqui que Deus nos chamou para prosseguir, porque Paulo diz isso, eu prossigo, né? Para prosseguir, para avançar, para seguir em frente. Deus não nos chamou para ficarmos parados, estagnados, e muito menos para voltarmos atrás. Ele nos chamou para prosseguir, para avançar. E obviamente eu sei que você sabe, quando eu falo de avançar, de prosseguir, eu estou falando de crescimento, estou falando de progresso, eu estou falando de seguir em frente. Tá bom, queridos? E nos chamou também para conquistar. Conquistar o que, pastor? Eu não sei o que você precisa conquistar, né? Mas o nosso principal alvo deve ser, obviamente, conquistar a vida eterna. Esse é o nosso alvo principal. Mas até que essa vida eterna chegue, tem algumas coisas aqui que nós precisamos conquistar, que nós queremos, desejamos, ansiamos conquistar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para isso, para conquistar. Lembra de Josué? Amém? Lembra de Moisés? Lembra de Davi? Enfim, o servo de Deus, aquele que se esforça para andar na presença, ele concede conquistas. Tá bom, queridos? A gente aprendeu isso. Amém? E também aprendemos agora, entrando no verso 13, que é o verso que a gente vai usar como base hoje, porque nós usamos quarta-feira passada e vamos usar hoje também, porque no verso 13, Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, e semana passada nós falamos muito sobre isso, né? Porque nós vemos aqui Paulo fazendo algo que é extremamente importante, necessário, imprescindível nós fazermos, mas que também é muito difícil. Paulo estava aqui fazendo uma autoanálise, Paulo estava analisando a si mesmo. Por que eu costumo dizer que é difícil nós fazermos? Porque o problema não é nem você fazer a autoanálise, queridos. O problema são muitas vezes as conclusões que nós chegamos depois dessa autoanálise, né? Como assim, pastor? Na grande maioria das vezes, eu vou falar de mim, né? Quando eu me autoanaliso em alguma coisa, em alguma área, geralmente eu chego à conclusão que a coisa não está legal, que está muito longe daquilo que eu quero, muito longe daquilo que Deus quer, muito longe do que eu devo, né? Enfim, do que eu preciso alcançar. Então, o problema geralmente é o resultado dessa autoanálise. Mas a autoanálise é importantíssima, queridos. Até porque, como eu já disse também, nós somos doutores em autoanalisar, ou melhor dizendo, em analisar o outro. Não é assim? Mas temos muita dificuldade de analisarmos a nós mesmos. Faça isso sempre. Se autoanalise. Em qual área, pastor? Em todas as áreas. Tá? Se autoanalise como filho, como pai, como marido, como crente, como ovelha, como pastor, como funcionário. Se autoanalise em todas as áreas da sua vida, e aonde você detectar que você precisa melhorar, se esforce. Estou falando aqui da síndrome da perfeição, não é isso não, mas busque melhorar a cada dia. Amém, querido? É isso que a Bíblia nos ensina. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja,
se fôssemos fazer um gráfico do que esse versículo está falando, é uma constante crescente. Tá bom, queridos? Então, a gente aprendeu isso. Estou só relembrando a você. Paulo fez uma autoanálise. Agora, olha o que ele continua dizendo nesse versículo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que aquilo que eu já falei aqui, a gente falou acho que na primeira quarta-feira, e agora eu vou falar assim com um pouquinho mais de ênfase, né? Ou seja, Paulo aqui está dizendo, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, Paulo sabe, né, que ele já alcançou muita coisa, que Deus já fez muita coisa na vida dele, mas ele tem consciência de que ele precisa alcançar algumas coisas ainda. Ele tem consciência de que ele já conquistou bastante coisa, mas ainda há algumas coisas a serem conquistadas, né? Ele tem consciência de que ele já prosseguiu, que ele já andou, já caminhou bastante, mas ele tem consciência de que ele precisa continuar caminhando, porque ele ainda não chegou aonde ele tem que chegar. Você está conseguindo entender? Então, queridos, é necessário continuar. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Eu já disse isso aqui também na primeira quarta-feira. Porque, queridos, quando nós temos a falsa ideia de que já conquistamos tudo que tínhamos que conquistar, que já alcançamos tudo que tínhamos que alcançar, que Deus já fez em nós tudo que tínhamos que fazer, a nossa tendência é nós nos acomodarmos. Você está conseguindo compreender? Quando, na verdade, queridos, não é para se acomodar, não é para seguir em frente, porque Deus ainda tem muito a realizar. Como eu já disse para os irmãos, o ano de 2023, queridos, foi um ano maravilhoso na minha vida e na vida da minha família. Deus nos abençoou tremendamente. Agora, queridos, não estou aqui fazendo a linha do insatisfeito, né? Isso não. Mas, queridos, eu tenho certeza absoluta que 2023 foi muito abençoado. 2024 Deus tem mais bênçãos ainda na minha vida. Pelo menos eu creio assim, eu busco e eu vou em busca disso. Você está entendendo? Conquistei muita coisa em 2023, quer dizer, algumas coisas, mas quero conquistar muito mais em 2024. É assim que funciona. Você está conseguindo compreender? É o que Paulo está falando aqui, queridos. Eu não julgo que eu já alcancei, ou seja, eu não julgo que já cheguei à perfeição, eu não julgo que já conquistei tudo que tinha que conquistar. Eu quero seguir em frente, porque tem mais coisa ainda. Você está conseguindo compreender? É igual muitas vezes eu vejo pessoas, eu acho isso muito legal, né? Pessoas que estão sempre estudando. Queridos, pessoas, eu conheço pessoas, né? O camarada já é doutor, mas ainda continua estudando, né? Ou seja, ele fez ali, né, toda a carreira da sua escola, né? Enfim, né? Estudou ali, querido, mas já chegou lá em cima, né? O cara veio lá, né? Começou lá no primário e tal, jardim primário, ginásio, primeiro, segundo grau e tal, ensino fundamental, ensino básico e tal, fez uma faculdade, né? Se formou, aí o camarada se formou, fez uma pós-graduação, depois da pós, fez um mestrado, depois do mestrado, fez um doutorado, enfim, e daqui a mais. Você está conseguindo compreender? Ou seja, é o que Paulo fala aqui, irmão, não julgo que eu já alcancei, mas eu quero alcançar mais, eu quero ir em frente, amém? E deve ser assim na minha vida e na tua vida. Então Paulo aprendeu isso. Você quer arrebentar em 2024? Então entenda aqui, você já conquistou bastante coisa, mas ainda tem muito a ser conquistado, amém? Deus já fez muita coisa, mas ainda muito Deus quer fazer. Deus já te abençoou muito, mas ainda tem muito mais bênçãos para Deus te conceder. Então toma posse disso aí para você arrebentar em 2024. Mas ele diz assim, irmãos, vou voltar aqui no 13, né? Ô glória, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu acho isso aqui muito legal, né? Porque está dizendo assim, ó, querido, mas uma coisa faço. Aqui está o verbo faço. Se você fosse colocar um pronome aqui na frente desse verbo, a galera que sabe um pouquinho mais de português, vai entender o que eu estou falando? Se você fosse colocar um pronome na frente desse verbo faço, qual seria o pronome? Eu, não é assim? Porque olha só como é que não vai perder o sentido. Paulo podia dizer assim, porque uma coisa eu faço. O pronome está oculto aqui, entendeu, queridos? Então o que eu aprendo aqui, queridos? Que no meu relacionamento com Deus, é Ele que abençoa, é Ele que é o poderoso, é Ele que Ele é o cara, vamos dizer assim, né? Mas amados, Ele faz tudo, quase tudo. Eu costumo dizer que Deus faz 99%. Tem 1% que é a minha parte, a sua parte, e essa parte Deus não faz. É isso que eu entendo aqui Paulo falando, queridos, quando ele diz assim, mas uma coisa faço, uma coisa eu faço. Sabe o que eu aprendo aqui? Que há uma parte que eu é que tenho que fazer. Se eu quero conquistar em 2024, se eu quero arrebentar em 2024, eu preciso de Deus na minha vida, obviamente. Agora, eu não posso jogar tudo na conta dele. Eu não posso deixar tudo por conta dele. Tem uma parte que eu preciso fazer. Você está conseguindo compreender? Então é isso que a gente tem muitas vezes, Senhor, qual é a minha parte?
Às vezes estamos querendo conquistar alguma coisa, alcançar uma bênção e tal, eu falo assim, o que eu preciso fazer? Não é assim? Quero alcançar uma vaga no concurso público, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, me preparar, vou lá, faço a inscrição, faço a prova, não é assim? Essa é a minha parte. Agora, a outra parte, vou usar uma outra aqui para você entender um exemplo. Estou passando por um problema de saúde, algo grave, não é assim? Que de repente a ciência fala, olha só, os médicos, olha, nós não temos mais o que fazer. De vez em quando a gente ouve isso, né? Então, queridos, agora entra a parte de Deus, né? Mas e a sua parte? A minha parte, pastor, é orar, é clamar, Senhor, tem misericórdia, os médicos não sabem mais o que fazer, Senhor. Ou então, você está com uma doença que os médicos passam um tratamento, qual é a sua parte, meu amado? É ir ao médico, qual é a sua parte? É tomar um remédio, qual é a sua parte? É seguir o tratamento que te foi passado, não é assim? A cura é Ele que vai dar, se achar que deve dar. Você está conseguindo entender? Então, você quer arrebentar em 2024? Então aprenda. Há uma parte que você precisa fazer. Deus faz 99%, mas tem uma parte que Ele não faz. Amém, queridos? Mas vamos seguir aqui, porque esse verso 13 é maravilhoso. Eu quero encerrar aqui por hoje. Semana que vem a gente fecha com o verso 14, a gente encerra essa série, tá? Mas ele ainda diz assim, irmãos, contaminam o jogo havendo alcançado. Mais uma coisa fácil. O que Paulo faz? Olha só o que ele faz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia. Eu quero parar aqui, porque semana que vem a gente vai encerrar o verso 13 e entrar no verso de número 14 para a gente encerrar. Queridos, olha que coisa legal. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amém, queridos, amados. Tem um ditado que eu sei que você conhece, popular, está na Bíblia, não está? Que diz que quem vive de sonho, quem vive de passado é museu. Não é assim? Querido, em nome de Jesus, eu não posso fazer mais nada pela segunda-feira, que foi ontem, ou se você está assistindo aí esse vídeo de repente pelo YouTube, né? Que eu divulgo todo sábado, né? Eu não posso fazer mais nada pela sexta-feira. Eu posso fazer por hoje. Não posso fazer nem por amanhã. Eu posso até planejar algumas coisas para amanhã, né? Mas tem um pastor, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, irmão, ninguém faz nada amanhã. Eu falei, como é que não faz? Não faz. Sabe por que ele não faz? Porque quando chegar o amanhã já é hoje. Entendeu? Você não pode fazer nada amanhã. Vou fazer amanhã, né? Será que vai? Então, amado, o ontem é um passado, já foi. O amanhã é uma hipótese, é uma suposição, é uma possibilidade. Por quê? Quem garante que eu vou chegar até amanhã? Você pode garantir? Você vai chegar até amanhã? Não pode, ninguém pode. Você está conseguindo compreender? Então, querido, meu amado, passado, por isso que o nome já diz, é passado, já passou. Esquece. Quanta gente, queridos, apegada às coisas que aconteceram lá atrás, né? Uma vez conversei com uma irmã, a irmã falou assim, né, pastor, olha, pastor, foi no dia 27 de agosto, pastor, olha, eu estava na porta da minha casa, era mais ou menos 12:30, pastor, e aquela pessoa veio e falou isso para mim, pastor, eu fiquei tão triste, aquilo acabou comigo. Você percebe? A pessoa guardou os detalhes, né? A pessoa guardou o dia, guardou a hora, com precisão, guardou as palavras que foram faladas, quem falou, aonde ela estava, o local, ou seja, guardou tudo. Não é assim? Querido, sabe qual é o nosso problema? É que nós, a grande maioria das vezes, guardamos coisas que não temos que guardar. E aquilo que precisaríamos ou deveríamos guardar, não guardamos. Você está conseguindo compreender? O camarada vai num culto abençoado, Deus fala tremendamente. Quando acabar o culto, não vou nem falar do dia seguinte não, tá? De repente, no mesmo dia, algumas horas, alguns minutos depois, se você chamar meia dúzia de gente e perguntar qual foi a palavra que foi ministrada, ele não lembra mais. Agora, se você perguntar alguma coisa, alguém falou uma coisa que magoou esse camarada, essa pessoa, pode ter sido 2, 3 anos atrás, ele ainda lembra, ele guardou. Nós somos assim, querido, em nome de Jesus. Paulo está falando aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amado, passou. Pastor, mas o senhor está falando assim, porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Você também não sabe o que aconteceu comigo. Você também não sabe do meu passado. Você está conseguindo entender? Queridos, passou. Esquece. Tanta gente aí vivendo, alimentando, carregando traumas, mágoas, rancores, ressentimentos. Meu querido, em nome de Jesus,
essa tarde é tarde de libertação. Deus trouxe você aqui nessa live, Deus está fazendo você ouvir essas palavras para libertar você, para que você libere, quem sabe, o perdão para essa pessoa aí, que de repente já nem lembra mais o que fez ou o que falou para você, e você está guardando esse negócio, remoendo esse negócio, sabe? Você está aí, fica ruminando, sabe? Meu amado, em nome de Jesus, esquece isso, larga isso. Mas pastor, foi muito sério, querido, como eu já disse para os irmãos, eu também já passei por coisas sérias, coisas graves que membros da minha família fizeram comigo. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar guardando esse negócio, não, em nome de Jesus, joga isso no lixo, esquece, meu amado, esquece. O grande problema, como eu já falei aqui, quer dizer que é o que devemos esquecer, não esquecemos, o que não devemos, esquecemos. Aquilo que deveríamos guardar, palavras abençoadas, palavras edificantes, palavras maravilhosas, de incentivo, de encorajamento, enfim, essas coisas a gente esquece. Agora, quando alguém fala uma coisinha desse tamanho pra gente, que nos magoa, a gente pode até biquinho, né? Guarda esse negócio pro resto da vida. Meu amado, se eu dizer uma coisa pra você, só está fazendo mal pra você. A pessoa que fez ou que falou, de repente, nem lembra mais, está vivendo a vida dela. E você está aí, meu amado, minha querida, em nome de Jesus, larga isso. Em nome de Jesus, joga isso fora hoje. Em nome de Jesus, você não tem força, fala, Senhor, eu não consigo tirar. Mete a tua mão aqui agora, Senhor, no meu coração, e arranca isso, que esse negócio está me fazendo mal. Porque faz mal mesmo, literalmente, querido. A falta de você liberar perdão, queridos, vou dizer uma coisa para os amados, que eu sei que você de repente até ouviu isso, porque isso é muito sério. Queridos, há casos de pessoas que desenvolveram câncer, porque não conseguiram liberar perdão por uma determinada situação que aconteceu. Você está conseguindo compreender? Queridos, e é assim que acontece. Isso é aquilo que a gente chama de psicossomáticos, né? É você somatizar, você fica magoado, triste, né? Alguém que fez alguma coisa a você há 2 anos atrás, esse negócio aí vai te entristecendo, esse negócio aí vai te desanimando, esse negócio aí vai fazendo você definhar. Daqui a pouco, querido, você está com doenças aí no coração, pressão alta, depressão e outras coisas mais. Você está conseguindo compreender? Em nome de Jesus, joga esse lixo fora. Mas pastor, foi muito grave. Meu amado, eu não estou aqui querendo saber o que foi, o que não foi, se foi grave, se não foi, independentemente se é coisa pequena, se é coisa grande, é lixo, lixo é lixo. Joga fora. Desfaz desse negócio aí que só está te prejudicando, não está te abençoando, não está te edificando em nada. Deus me trouxe aqui nessa tarde para falar isso para você. Libera esse negócio aí, libera o perdão, pastor, não consegue, entra aí numa batalha com Deus e fala, Senhor, eu quero, sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós não conseguimos perdoar, mas deixa eu dizer uma coisa para os amados, sabe por que muitas vezes não conseguimos? Porque não queremos. Que isso, pastor, é verdade. Não queremos fazer. Se você, querido, olha para mim, presta atenção. Se você falar para Deus, Senhor, eu quero perdoar fulano, me ajuda, meu amado, Deus vai começar a trabalhar no teu coração e vai fazer algo que vai deixar você espantado. Quando você vira essa pessoa, uma próxima vez, você vai sentir coisa que você nem imaginava. Fala, caramba, eu já não sinto mais a raiva que eu sentia, o ódio que eu sentia, a vontade de dar um soco na cara que eu sentia. Não sinto mais nada disso. E Deus pode até fazer mais, pode até colocar amor no teu coração por essa pessoa. Estou falando para você porque Deus tem feito isso comigo, tá, queridos? Um parente meu que fez algo comigo muito grave, e Deus colocou amor no meu coração por essa pessoa. Você acredita nisso? Eu estou falando diante de Deus. E eu não sou melhor que pastor, o senhor é pastor, e daí? Porque o senhor tem a sua religião. E daí, meu amado? Isso não tem a ver com a minha posição, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com relacionamento com Deus. Isso tem a ver com você chegar para Deus e falar, Senhor, eu estou com dificuldade, mas eu quero perdoar, porque esse negócio está me fazendo mal. Você está conseguindo entender? É isso que Deus está falando comigo e com você nessa tarde. Em nome de Jesus, esquece o que passou. Quanta gente aí muitas vezes deixa de viver, porque isso acontece muito na área sentimental, né? Muita gente deixa de viver, experimentar relacionamentos maravilhosos por conta de um relacionamento desastroso que viveu há 10 anos atrás. Você está conseguindo entender? Quanta gente deixa de conquistar muita coisa na vida, porque fica pensando, lembrando que há 10 anos atrás tentou conquistar algo que não deu certo. Meu amado, não deu certo lá. Você está conseguindo entender? O teu relacionamento lá atrás deu errado, não quer dizer que você está fadado a ter relacionamento. Não, meu amado, não, minha querida. É lógico que toma como lição algumas coisas que aconteceram lá atrás para procurar não cometer os mesmos erros. Pelo menos é assim que funciona. É assim que eu faço.
Você está conseguindo entender? Eu só trago a memória para não cometer a mesma besteira, ou pelo menos tentar, né? Mas do contrário, queridos, esquece. Ó, que Paulo está falando aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu amado, ficou lá atrás, para que eu vou voltar lá e buscar e trazer isso de volta? Você está conseguindo entender? Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando profundamente com algumas pessoas nessa tarde. Libera perdão, meu amado, minha querida. Joga isso fora, arranca, pede, Senhor, arranca do meu coração essa mágoa, Senhor, arranca do meu coração esse rancor. Me ajuda a perdoar. Eu quero, meu amado, mais uma vez eu vou dizer para você guardar. Se você quiser de fato, fala para Deus que Ele vai começar a operar. Porque o natural, como eu já disse aqui, nós fazemos. O sobrenatural é só Ele que faz. Em nome de Jesus, esquece. Passou. Pastor, foi ontem. Foi ontem. Eu não tenho que ficar vendo aquilo que aconteceu ontem. Eu quero viver o hoje. Você está conseguindo entender, meu amado? Eu posso fazer alguma coisa pelo hoje. Pelo ontem eu não posso fazer mais nada que já passou. Pelo amanhã, não sei se eu vou chegar lá. Então, vivo hoje. Você está conseguindo entender? Passou. Esquece. Já foi. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ficou para trás. Esquece. Deus tem bênção. Deus tem vitória. Deus tem libertação para a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Jesus é bom, né, queridos? Louvado seja o nome. Não dá nem vontade de parar, queridos, mas eu preciso parar por causa do meu horário, já está indo embora. Mas antes, eu quero convidar você para nós orarmos. Agora eu quero orar pela sua família, bom? Se você puder dar uma paradinha aí, para nós orarmos pela sua casa, pela sua família, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agora nesse momento, eu quero clamar pela vida desse teu filho que está nos acompanhando pela transmissão, assistindo essa live, e quero te entregar a casa do teu filho e da tua filha, quero te entregar essa família, Senhor Deus, representada agora. Em nome de Jesus, Paizinho amado, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família dos teus filhos, que o Senhor possa repreender todo e qualquer espírito contrário a Deus que tem tentado atuar nas nossas casas, nas nossas famílias. Meu Deus, nós repreendemos todo vício em álcool, todo vício em drogas, todo vício, Senhor Deus, em pornografia, prostituição. Repreendemos o adultério, meu Deus. Repreendemos toda a violência, seja ela física, seja ela sexual, seja ela psicológica. Meu Deus, em nome de Jesus, que nos lares dos teus filhos haja paz, haja amor, haja alegria, compreensão, ó Deus, haja cumplicidade, prazer de estarem juntos, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, toma nas tuas mãos cada lar, toma nas tuas mãos cada família, toma a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha, Senhor Deus, e concede a tua bênção e a tua vitória. Muda o quadro, Senhor Deus. Vem transformando a tristeza em alegria, vem transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, tempestade em bonança, maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, e já te agradecemos pela bênção e pela vitória. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso encerrar, de fato, por causa do horário que já foi, mas eu quero convidar você para estar conosco quarta-feira que vem, novamente, tá bom? Vem estar conosco quarta-feira a partir do meio-dia. Quarta-feira que vem ainda a partir do meio-dia, tá? Nós vamos encerrar essa série Dicas de Deus para você arrebentar em 2024. Vai ser a quinta parte, tá? A quinta parte dessa série a gente vai encerrar, mas eu tenho certeza absoluta que Deus ainda tem algumas coisas preciosas para falar para mim e para você. Por isso, perde não, fica ligadinho, tá bom? Faz assim com a sua mão. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, queridos? Deus te abençoe.